essa situação estava dentro do lar de Joquebede. Olha que situação difícil. Geralmente, nossa situação, quando nós vemos um familiar em situação difícil, nós ficamos tristes também. Se o filho vê o pai ou a mãe em situação difícil, com certeza os filhos vão ficar tristes também. Se os pais veem os filhos em situação difícil, com toda certeza os pais vão ficar tristes. Então aquela situação de Joquebede era dentro do lar dela. Mas o Senhor resolveu, deu estratégia para uma mulher que foi corajosa, para que Deus pudesse trabalhar na vida dela de uma maneira linda e especial. Quero dizer para você, igreja, que você pode estar passando por uma situação bastante difícil dentro do seu lar, mas não há o que Deus não possa resolver através da oração, através do jejum. Diz a palavra que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, e ele está aí matando, roubando, destruindo famílias, mas a tua família, a nossa família, ela pertence a Deus, a Deus, a nossa família pertence. Por mais que o inimigo tente, mas ele não consegue, porque nós estamos de joelho. E quando o Senhor chama a família, ele chama para abençoar, ele chama por completo. E aqueles que não têm ainda a sua família por completo dentro da igreja, quero dizer para você que a palavra de Deus diz que ele salva, só que nós temos que perseverar. Ela podia ter muito medo, olha, ela desafiou uma ordem de um rei, ela desafiou a ordem de um rei, por causa do seu filho, ela não abriu mão do seu filho, por mais que ela estava sofrendo, ela não abriu mão do seu filho, ela mandou ele matar, mas com toda certeza, ela estava de joelho orando, pedindo, clamando, e Deus ouviu a oração de Joquebede, Deus ouviu a oração, e deu estratégia para ela. Olha a Deus, aleluia. Quando Deus quer abençoar, ele move céus e terra, mas ele abençoa, ele tira do caminho os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, não desista do seu filho, não desista, Deus vai te ajudar. Não desista do seu filho, não troque ele por tão pouco. Situação difícil mas coloca ele no cestinho, junta ele com uma boa no cestinho, deixa ele ir, mas o Senhor vai trazer de volta, porque Deus é grande, lança o teu coração, porque depois de muitos dias, você vai achar, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o Senhor vai te abençoar. Assim ela fez, e assim Deus abençoou aquela mulher de uma maneira tão grande. Se ela tivesse desistido, igreja, o que seria do povo? Deus poderia até ter dado outra pessoa. Deus poderia, porque quando nós não queremos, Deus tem aqueles que estão aguardando Ele usar. Ainda existem 7.000 que ainda não se dobraram. Se nós não queremos ir, se nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, ainda que nós olhamos e pensamos, Deus, é impossível, Deus, o veredito foi dado, ainda que nós pensamos isso, mas se nós queremos, Deus faz. Não abra mão do seu filho, não abra, peça a Deus estratégia. Deus orientou aquelas parteiras, Deus vai te orientar o que você tem que fazer, Deus vai orientar você dentro do seu lar, Deus vai orientar através de alguém, até Deus pode usar para falar para você o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Deus vai te orientar. Não abra mão do seu esposo. Não abra mão do seu esposo. Foi o esposo que Deus lhe entregou na
você tem servido ao nosso Deus. Você acha que Deus não vai te ajudar? Quando o Senhor chegou lá na casa da sogra de Pedro, o Senhor curou a sogra de Pedro. Era simplesmente uma febre, simplesmente. Mas essa febre, ela estava, a sogra de Pedro estava sendo impedida de servir a Deus. Estava, por causa de uma febre. Às vezes nós somos impedidos de servir ao Senhor por uma coisa que nós achamos que é banal. Pedro largou tudo para servir a Deus. Você acha que Deus não ia entrar lá na casa da sogra dele e não iria curá-lo? Você largou tudo para servir a Deus. Você acha que Deus não vai entrar com providência naquilo que você precisa? Você acha que Deus não vai fazer aquilo que você tanto tem pedido a Ele? Com toda certeza Deus vai fazer. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. A única coisa que você precisa é tentar um pouco mais. Tenta, não desista. Não jogue para lá. Às vezes alguém pode ter falado para ela: aborta essa criança. Você não sabe se é menino, se é menina. Aborta o teu sonho. Aborta. E se ela tivesse abortado, hoje o nome dela não estaria aqui. Não estaria escrito na Bíblia. Nós não estaríamos ouvindo esta palavra com o nome dela. Não aborte o teu sonho. Não aborte. Não se canse de orar. Tente mais uma vez. Joquebede tentou. Era impossível, mas ela tentou. Porque ela confiava em Deus. Porque ela sabia que Deus estava no controle da situação. Deus está no controle. Deus está no controle. Ainda que pareça difícil para você, Deus está no controle. Ainda que pareça um impossível para você, mas o nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Deus está no controle. Deus está no controle. Basta você confiar. Confia no Senhor. Deus deposite as suas situações difíceis nos pés do Senhor e diz para Deus: Deus, Tu me salvou e agora estou precisando. E o Senhor nosso Deus, que está lá no céu, olhando as suas tristezas, as suas situações difíceis, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar de uma maneira que quando você olhar, você não vai nem acreditar. Porque a bênção do Senhor, quando ela chega, ela é assim. É tão você não consegue acreditar. Quando Deus faz, Ele faz é para valer. E Ele faz para que todos vejam. Quando Ele fizer, igreja, os vizinhos vão ver, a igreja vão ver, a comunidade vai ver, para louvar o nome do Senhor nosso Deus. E o nome de Deus vai ser exaltado através de tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Jovem, adolescente, quero dizer para você que Agar, ela teve um filho. E no momento mais difícil da vida dela, esse filho cresceu. No momento mais difícil da vida dela, no momento em que ela não estava suportando mais, em que ela pensou que os dois iam morrer, Deus não ouviu a oração dela. Deus ouviu a oração do menino. Olha o que Deus pode fazer através da sua oração, através da sua petição. Peça a Deus, ore a Deus, ajude os seus pais em oração. Ajude, porque o que Deus vai fazer é grande no meio das famílias. É no meio da família. É no meio da família. Deus vai fazer prosperar de uma maneira tão grande, de uma maneira tão maravilhosa, que todos vão te ver. Porque é prazer de Deus te abençoar.